De volta com a Ação Nacional, hoje falando do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e da Catedral de Notre-Dame, em Paris, ambos os prédios que foram destruídos pelo fogo. No bloco anterior, o professor Lindené contou para a gente um pouco da história de como foi construída Notre-Dame há mais de 800 anos. E eu queria agora, professor Fabiano, que você falasse um pouquinho para a gente do aspecto artístico de Notre-Dame, que ainda hoje é importante e tem historiadores aí bem preocupados com que não vai poder ser recuperado, inclusive, né? Claro. Bom, acho que qualquer coisa que dure 800 anos, né, terá uma importância inenarrável, enfim, incomparável, inclusive. Do ponto de vista estético, artístico, eu acho que vale destacar que Notre-Dame era o principal, né, e tomara que seja reconstruído com o máximo de detalhes possíveis, o principal monumento, o principal templo gótico da Europa e, por consequência, do mundo, né, as características góticas. Por exemplo, aquela cena que todos nós vimos chocados da torre, da principal torre, a flecha, não é, caindo, que estampou uma imagem impressionante, né? Todos os jornais do dia seguinte, várias charges, materiais foram produzidos a partir, não é? Quer dizer, imaginem aquela cena, aquela igreja com essas dimensões, construída há 800 anos. Quando praticamente, né, só havia, uma cidade era completamente térrea, casas muito simples, pequenas, e aquela igreja no centro de Paris, no centro de uma ilha de Paris, uma ilha que fica no Rio Sena. Então veja, primeiro esse monumento em relação à fé e o que a fé significava naquele período, e a flecha, né, aquela torre mais pontiaguda, mostra exatamente isso, onde é que estava, para onde deviam estar todos os olhares, para o céu, né, literalmente arranhando o céu. Depois nós temos os vitrais, que também foi uma técnica desenvolvida a partir das igrejas góticas e que ajudavam ao mesmo tempo a iluminar o interior, mas também serviam como catequese, porque os vitrais, eles contam passagens bíblicas, passagens da vida dos santos, em uma etc. época que quase ninguém sabia ler. Exatamente. Então, era importantíssimo. Tem esse outro aspecto extremamente importante. Além de todas as esculturas que estavam lá, algumas inclusive que tinham sido retiradas pouco tempo antes para a restauração e por isso foram salvas, né? E as características mesmo arquitetônicas, por exemplo, chama a atenção em Notre-Dame a presença das gárgulas, né? Que todo mundo fala, nossa, mas por que bichos, criaturas tão feias estão fazendo parte de um edifício religioso, né? E aí tem muitas interpretações semióticas a respeito disso, mas nós podemos pensar, por exemplo, as gárgulas estão do lado de fora, né? As gárgulas são exatamente aquilo para o qual é preciso vigiar, o mal que é preciso vigiar, né? Porque aqui dentro é um espaço religioso, é um espaço de fé. Então são muitas interpretações possíveis. Além de todas as outras representações de Notre-Dame, nós temos bastante aqui o caso do Corcunda de Notre-Dame, que tem o livro, que tem o filme, que tem diversas adaptações, né? E que serve também como um ponto central da importância desta obra. Por exemplo, além do ponto de vista arquitetônico, outra característica gótica, o fato de ter 3 portas de entrada, né, uma nave central e 2 naves laterais, igrejas cada vez maiores. Os arcobotantes, né? Exatamente, os aquelas perninhas de tarântula para fora sim. dela, que sustentam, né? A forma de fazer os arcos de ogivas, que permitiram construções cada vez mais altas, diferentes do que se tinha antes, que eram as catedrais românicas, que eram mais baixas, menos iluminadas, né? Porque, inclusive por causa da estrutura arquitetônica. Pela experiência de vocês, o presidente francês Emmanuel Macron disse que vai reconstruir Notre-Dame em 5 anos. Pela experiência de vocês, seria possível? Olha, ela levou mais de séculos para ficar como ela é, né? E, claro, como passaram mais de 800 anos, ela passou por um monte de reforma. Ela não é exatamente aquela dos séculos anteriores, né? Mas duvido bastante, vai demorar muito mais do que 5 anos, porque exige um trabalho especializado, exige todo o levantamento do investimento da ajuda que está tendo agora. Então vai levar, talvez leve aí para ficar como era antes, ou para ter uma nova proposta, porque o tempo passa, as coisas podem mudar também, né? Mas pode levar mais um século, quem sabe.
Mas isso vai ficar como canteiro de obra aberto, isso que vai ser interessante nela, né? Muito provavelmente, quer dizer, a partir de um momento que ela já tem uma estrutura mínima possível de receber turistas, visitas, ela já passe a ser visitada novamente. Mas claro que uma igreja dessas proporções, e inclusive porque o trabalho de restauração exige escolha de materiais compatíveis, adequados. É muito difícil. Não é né? simplesmente... E não pode ser uma igreja nova, né? Não pode Assim, ser uma o igreja máximo nova. de história que for preservado deve ser preservado ali nessa restauração. Ela tem uma estrutura ainda intacta, né? O que aconteceu foi que o teto e a agulha, e alguns vitrais, mas, claro, vai dar para manter a portentosidade dela. A gente está chegando ao fim do programa, mas para a gente voltar aqui para o nosso país, porque nós vimos até a comoção dos franceses nessa reconstrução da Catedral de Notre Dame, uniu o povo francês. Se a gente voltar aqui para o Brasil, vocês acham que se dá para tirar alguma coisa assim do incêndio do Museu Nacional, as pessoas vão ficar mais atentas, vai despertar algum interesse cultural em visitar a nossa história daqui para frente? Bom, a pergunta é muito difícil e acho que ela depende de uma série de fatores. Muito interessante e muito difícil. Acho que se não houver, não só uma organização da própria sociedade civil cobrando e fazendo essas coisas, mas se não houver investimentos públicos de qualidade, contando com profissionais de qualidade, contando com as universidades, contando com as ciências humanas que são tão caras à nossa própria condição para a gente pensar o que é a gente no mundo, o que é a nossa fé, o que é a nossa força. O episódio do Museu Nacional vai ser uma mera memória trágica esquecida daqui a pouco, porque se não houver o encampamento do próprio Estado brasileiro incentivando isso, fica muito difícil. Tomara que não, né, professor Fabiano? Mais importante para mim ainda é que isso sirva para que a gente olhe para os outros prédios públicos. Como é que estão as igrejas brasileiras? Como é que estão as igrejas do Barroco em Minas Gerais, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro? Para que depois a gente não chore e não lamente mais uma tragédia. E esse levantamento passa pelo incentivo às ciências humanas também. Que merece ser lembrado sempre, né? Professor Lindené Pareto, muito obrigada pela participação na Ação Nacional de hoje. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz estar com vocês aqui e contem comigo para novos debates. Volte mais vezes. Professor Fabiano Ormanese, também muito obrigada pela participação hoje. Eu que agradeço, estamos à disposição. Também volte outras vezes. A Ação Nacional de hoje está terminando, a gente volta no próximo sábado, a partir das 9 da noite. Bom fim de semana para você.